Uma série que todo este mês estaremos falando de diferentes tópicos, ¿ok? Y en este mes, o nome da série que vamos a tratar, ya que estamos a dedicar este mês para as famílias, estaremos falando sobre construtor de famílias, ok? Assim que eu peço que os irmãos possam orar para que seja Deus falando a nossas vidas, amém? E que possa confrontar-nos, amém? Porque é sobre isso, a palavra de Deus nos conforta para sermos melhores, ok? A palavra de Deus, o Evangelho, nos confronta para poder ser melhores, amém? Desculpa. Ok, eu gostaria de convidar hoje aqui a 4 pessoas, ok? Porque como estamos falando sobre construir, estamos falando sobre fundamentos, e quando iniciamos algo e quando fazemos algo bem feito, os resultados vão ser assim também, amém? E oramos por isso. Eu quero convidar hoje aqui a Lai e o Anderson, se podem vir cá, vocês dois, venham para cá. Podem ficar aqui deste lado. Eu quero convidar a Leo e Duda, que possam passar por aqui também. Amém. Ok, irmãos, quando nós honramos a Deus, Ele vai nos honrar. Amém? Esse é um princípio bíblico, está aí. Eu falo isso porque eu experimento isso, estou experimentando isso. E aconteceu também com a minha esposa, quando eu tive a coragem de ir e falar com a minha sogra. E foi bênção. Então, hoje eu quero apresentar aqui hoje a Wanderson e Lai. Nesta semana, eles se casaram. Amém. Deus é bom. Mais à frente vão ter a oportunidade de partilhar o testemunho e tudo, mas nós podemos ver, acompanhamos esse processo em oração e tudo isso, e nos sentimos gratos, né, por ver o que Deus está a fazer na vida deles e o que aconteceu nesta semana também. E deste lado, vemos o outro lado, ok? O outro lado do noivado, ok? Então, deste lado acá, Duda e Leo estão em essa etapa de noivado. ¿Já quanto? Um mês já? Ok, um mês. E olha, eu quero parabenizar, porque eles, antes de iniciar seu namoro, foram lá ter comigo e conversaram e todo. Pastor, olha, esto e tal. E eu quero dizer uma coisa. Na altura, Leo, quando chegou, estava menos de um ano, talvez, de que estava por cá, quando falou comigo. Mas Duda já conhecíamos um pouco mais tempo. Eu falei com Leo, a ti eu não te conheço ainda, ok? Mas tu vais a dar frutos na igreja local, né? E está a dar frutos. E eu falei, a Duda eu conheço mais a Duda, assim que, Duda, cuidado. Ok? E tudo, mas eu fico feliz, porque é assim, quando nós honramos a Deus e fazemos tudo assim, Ele nos vai a honrar. E é uma forma de começar a construir com a base que é Cristo. Amém? Então vamos orar. Eu quero que possam estender as suas mãos. Vamos orar por estas futuras famílias, estes irmãos que estão cá, e que possam orar por eles. Eu já disse para eles, eu tenho olhos por todos os lados. Se alguma coisa estão fazendo, fala comigo. Amém. Vamos orar. Pai, nesta hora oramos, Deus, por estes casais que estão cá, Deus, que estão a iniciar um ciclo
novo, uma etapa nova, Deus, colocando a base que é Cristo em suas famílias. Oramos por Wanderson e Lei, Deus, por este casamento, por esta nova etapa em suas vidas, Deus, que tu possas ser testemunho em suas vidas e que tu possas ser esse alicerce, Deus, essa base, essa pedra angular, Deus, em seu matrimônio, Deus. Oramos pelo futuro, Deus, deles, pelos seus filhos que vão a chegar em teu tempo perfeito, Deus. Somos gratos, Deus, por esse milagre de cura na vida de Lei, Deus, em aquela temporada que ficou lá em Brasil, Deus, e somos gratos, Deus, por isso. Oramos pela vida de Leo, pela vida de Duda, Deus, que estão em esta etapa de noivado, Deus, que eles possam conhecer-te a ti, Deus, ainda mais profundamente, e que os nossos líderes, seus pais, Deus, possam ser referência para suas vidas, para poder honrar-te a ti, Deus, primeiramente. Em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas a Deus por estes casais aqui. Pronto, eles não sabiam. Eu gosto de fazer assim de surpresa tudo. Amém. ¿Estamos prontos? Ok, ¿estamos listos? Ok, eu quero que os irmãos possam abrir as escrituras em Provérbios capítulo 1, versículo 7. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Como eu falava com os irmãos, esta série chama-se Construtor de Família. Ao longo desta série, iremos abordar temas importantes para a construção de nossa família. Porém, os irmãos vão a escutar e ouvir princípios importantes que não simplesmente aplicam para a família, sino que aplicam para o nosso dia a dia com Deus, para a nossa vida cristã. Então, ouviremos palavras como construir, edificar, reconstruir, desconstruir, sendo sempre o elemento principal, Cristo, a pedra angular. Okay? Esse é o foco desta série. Cristo, a pedra angular. Ok? Então, pastor, o que é uma pedra angular? Uma pedra angular, se alguns irmãos já sabem, eu acho que os que trabalham em obras e construção têm noção de que é isso, porque essa é a parte mais importante da construção. Eu quero mostrar uma fotografia para ter noção, né? Aqui está uma ilustração de que é uma pedra angular, e uma definição diz que a pedra angular era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir da pedra angular eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. A pedra angular é o elemento essencial que dá existência àquilo que se chama de fundamento da construção. Então, atualmente a pedra angular seria semelhante ao alicerce dos prédios contemporâneos. Então, vemos aqui uma imagem que nos ilustra o que é uma pedra angular. Então, essa é a principal parte da base. E o apóstolo Paulo, ele fala algo importante. Perdão. O rei David, em Salmo 118, 22, ele disse: a pedra que os edificadores rejeitaram foi posta como pedra angular. A pedra angular escolhida por Deus para edificar a igreja, conforme ao plano divino, é Jesus Cristo. Amém? Então, por isso eu falo, tudo que vamos falar aqui são princípios que, além de ser princípios para a nossa família, são princípios aplicáveis para todos na diferente etapa em que vocês estão solteiros, casados, divorciados, viúvos, viúvas, como você, na situação que você está, Cristo tem que ser a pedra angular. Amém? Então, como falamos, a pedra angular na construção de um edifício é a base sólida. Ok? A partir deste conceito que eu estou a partilhar com os irmãos, vamos a falar sobre construir, ok? Sobre construir a nossa família.
E para iniciarmos esta série, hoje eu quero falar de algo importante que vamos a través desse texto que vamos a ler agora em Provérbios, estaremos falando e é sobre o temor de Deus. Amém? Temor de Deus. Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o quê? O princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Vamos a ler todos juntos este texto, se me ajudam os irmãos. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Amém. Agora, conhecendo os fundamentos, conhecendo a base daquilo que eu quero partilhar hoje, eu quero falar sobre a terceira geração. Talvez os irmãos já chegaram a ouvir ou escutaram sobre esta terceira geração. Para pôr em contexto aos irmãos, a terceira geração são os filhos da geração de Egito que não entrou na terra prometida. Então vamos a começar por aí. A primeira geração, após de sair de Egito, essa geração era livre, mas ao mesmo tempo eram escravos, ok? Saíram de Egito, essa geração viu a mão poderosa de Deus. Imagina você estar aí, eu quero que pense comigo, sair de Egito, de um tempo de escravidão, ok? De um tempo de escravidão. E você começa a ver as sinais e maravilhas de Deus. E ainda assim, continua com uma atitude de escravidão. Continua em não acreditar que Deus é um Deus poderoso, que Ele pode te livrar. Então, o que acontece com esta geração? Esta geração, por causa da desobediência a Deus, o que seriam 40 dias no deserto, se tornam 40 anos dando voltas, rodando por ali no deserto. Por quê? Por desobediência. Então, imagina o impacto que causa sermos desobedientes a Deus quando Ele nos envia ou nos pede fazer algo. Já aqui podemos iniciar algo importante. Se Deus está pedindo a ti fazer algo, entregar alguma área de tua vida, entrega essa área de tua vida a Deus. Por quê? Porque Ele vai transformar essa parte de ti. Ok? Então, precisamos ser entregues, entregar a nossa vida a Deus. Agora, vamos a ir a Juízes, capítulo 2, versículo 7 e versículo 15. E vamos a ir aqui nestes textos e vamos a ver o que acontece com esta geração. Juízes capítulo 2, versículos 7 e 15. Lembrando mais uma vez, a primeira geração, depois de sair de Egito, essa geração não consegue entrar na terra prometida. Quem entra na terra prometida são os filhos deles, a segunda geração. Eles entram à terra prometida e eles como que estão em um intermédio. Entram, nascem no deserto e entram na terra prometida. Aqui é assim como a geração baby boomers. Os baby boomers são os que passaram e presenciaram todas as guerras, né? Primeira, Segunda Guerra Mundial. Logo nascem os millennials, que são a nossa geração, né? Os que estamos entre os 18 e 25 anos. Não, os que estamos já aí perto dos 36, 40 anos. Nossa geração foi a geração que viu nascer a internet. Então, somos uma transição dessa geração, ok? Aprendimos tudo o que é a internet. Agora, a geração a seguir são os nativos digitais, os que já nasceram na era da internet. Então, para que possa entender, foi a mesma coisa que acontece com esta geração. A segunda geração presenciou, viu os sinais, os milagres de Deus.
essa geração, os filhos da primeira, entram em uma transição após de ver os sinais, após de ver os milagres, agora eles vão a conquistar, vão aprender a lutar. Ok? Então, eles se tornam conquistadores. A terceira geração, que são os filhos de aqueles que conquistaram, vão a crescer na terra que nasce leite e mel. Para eles, a abundância, okay, a provisão é algo normal. Não é algo que foi difícil para eles ganhar. Se sente agora relacionado com isso, os pais? Vamos a ver. Juízes capítulo 2, versículo 7 diz: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Que fala aqui? E viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Versículo a seguir, versículo 9. E sepultaram-no no termo da sua herança, em Timanate Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração. Toda quê? Aquela geração. A seus pais e outra geração após ela se levantou. Que não que conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mau aos olhos do Senhor e serviram aos. Versículo 12. E deixaram ao Senhor Deus de seus quem? De seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses dentre os deuses dos povos que havia ao quê? Ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Vamos a deixar até aqui este texto, esto para que nos dê contexto histórico daquilo que está a acontecer com esta terceira geração. Então, recordemos que a geração do Egito é a geração que não entrou, a primeira, como eu falava, que não entrou na terra prometida. Era uma geração que era livre, mas ao mesmo tempo era uma geração que estava escrava em Egito. Na sua mente ainda eram escravos. Sempre foi uma geração que reclamava. Olhavam para as maravilhas de Deus, olhavam para a provisão de Deus e voltavam e falavam: em Egipto estaríamos assim. Em Egipto comeríamos carne. Em Egipto estaríamos melhor. Então, sempre houve na mentalidade desta geração uma mentalidade de escravo. Ok? Então, literalmente Deus vai fazer uma limpeza. Porque não podiam entrar a um lugar que Deus tinha prometido com toda essa bagagem. Ok? Irmãos, princípio, eu não vou conseguir experimentar as bênçãos de Deus se eu continuo com aqueles hábitos de meu velho homem. Sabe a ideia? Dificilmente eu vou conseguir ver a mão de Deus. Agora, pensemos nisto agora. Quantos anos há de diferença entre as gerações? De um modo geral, uma geração dura 25 anos, como média aproximada. Pelo que, quando esse tempo terminar, estaremos perante uma nova geração. Agora,
Por que estou falando isto? E isto vai aqui para os pais e os futuros pais. Porque a formação da identidade pessoal dá-se ao longo da vida, mas é na adolescência que a construção da identidade atinge o seu auge. Estamos falando que a partir de que quando nasce uma criança, até os 15, 16 anos, essa criança, esse adolescente já vai a definir o que ele quer ser, o que ele quer fazer, né? Quem é. Ele já reconhece quem ele é. Agora, falando em termos agora, nós somos responsáveis por ensinar a nossos filhos, ok? Por quê? Eu quero que pense nas horas que você fica com seus filhos, os filhos que já estão na escola. Seus filhos ficam aproximadamente 6, 7 horas na escola. Você está no trabalho. Quando chega em casa, fica com eles quanto tempo? 2, 3 horas. E nessas 2, 3 horas, pai e mãe estão a fazer outras coisas dentro de casa, fazer o jantar, fazer a comida, qualquer outra coisa. Ok? Final de semana, talvez tem tempo. Partilham um momento, algumas horas. Faz a contagem de quanto tempo está com seus filhos na semana. E faz a contagem de quanto tempo eles estão expostos ao mundo real. Um mundo que não tem filtro, que vai falar a seus filhos e que vai tentar instruir a seus filhos fora do caminho de Deus. Vamos a refletir nisso, pensemos. Agora, isso significa, como eu falava, que temos um período de 13 a 15 anos para afirmar o coração de nossos filhos, para sermos influentes com eles, para sermos modelos que eles seguirão ao longo das suas vidas. Ok? Agora, por que estou falando sobre isto? Porque a terceira geração que entrou na terra prometida, ok? Tomou as bênçãos de Deus como garantidas. A abundância era normal nas suas vidas e o que era suposto ser sua bênção, olha aqui, o que era suposto ser a sua bênção se tornou, se iria a tornar na tragédia da sua ruína. Por que eu falo isto? Porque esta geração não experimentou por experiência própria o que é ter necessidade de Deus. Eu quero que você pense aqui, todos os irmãos, quando chegaram aqui em Portugal, em que condições chegaram cá? Eu quero que pense. Compare a vida que você tem com a vida que seus filhos têm agora. Não se compara, irmãos. Seus filhos não sabem, muitos deles, o sacrifício que vocês fizeram para chegar aqui. Muitos pais cometem o erro, e talvez vai concordar ou não comigo aqui nesse ponto, mas muitos pais nem falam com os filhos o que aconteceu com eles quando chegaram cá. Para mim, desde a minha óptica pessoal, esse é um erro, porque não estão a mostrar a seus filhos o sacrifício de ter chegado cá. Para seus filhos vai ser normal estar na abundância que existe nesta nação. Se você não partilha com seus filhos o sacrifício que foi, o que aconteceu, eles não vão a valorizar o que têm e vão a dar por garantido a abundância que eles vivem agora. Está a ver a ideia até aqui? Me compreende? Então, o que acontece? Muitas vezes eu falo com meus filhos, às vezes até eles fazem brincadeiras comigo, né? Porque às vezes ele, pai, não sei o que, podes comprar isso acá. Eu falo com eles, agora eu não posso, não tenho dinheiro, né? Geralmente eu nunca ando efetivo, porque senão eu gasto efetivo, o dinheiro. Então sempre estou com o cartão e não sei o que. E às vezes ele me fala, pai, podes comprar isso, aquilo? E eu falo, estou sem dinheiro agora, né? E eles me falam, pai, não precisas usar as notas, usa esse negócio de plástico que tens aí. Como que se fosse fácil, não é? Eu falo com eles muitas vezes, né? Não é assim esse negócio, não é assim essa situação. E eu sempre tento falar com eles e partilhar que as coisas que eles têm não era algo que o pai tinha, ok?
a minha família não tinha essas condições que eles têm hoje. Muitas vezes entre os missionários brincamos que nossos filhos, para eles é normal viajar em avião, né? Porque estão com os pais, vão para lá, estão cá, são missionários. Ou outros filhos de imigrantes ou de outras pessoas que trabalham, viajam, né? Para eles é normal ir em um avião, mas irmãos, quando eu estava pequenino, o mais longe que eu chegava era daqui aí o Mini Preço. Era o mais longe que eu viajei. Então, estamos perante um desafio grande agora, como responsáveis desta geração. E eu vejo muito isso, ok? Que acontece, por quê? Porque a terceira geração, como eu falei já, esta geração não experimentou por experiência própria o que é ter necessidades de Deus. Então, eram os netos de Deus. Mas eu quero vos dizer que Deus não tem netos. Deus tem filhos. Então, por isso, eles cresceram na terra que emana leite e mel e, consequentemente, pensaram: para que precisamos de Deus? Se eu já tenho tudo. Um pensamento que está agora, constante e continuamente, na vida de nossos jovens. E muitas vezes na nossa própria vida, porque inconscientemente deixamos de buscar a Deus quando já não estamos em necessidade. A nossa natureza humana, em nossa fraqueza, vamos e buscamos a Deus. Deus, preciso disto e daquilo outro. E de repente, quando já nós temos aquilo que estávamos orando e que Deus nos entregou, deixamos de buscar a Deus. Eu quero que possa refletir e possa pensar isto comigo. Deus não é um amuleto ou é algo que eu vou buscar como última solução. Deus tem que ser o primeiro sempre na minha vida. Sempre. Agora, tudo isso que eu vejo cá é algo que eu vejo muito nesta geração em Portugal, com nossos jovens, os vossos jovens, os nossos filhos. É algo que eu vejo muito, né? Muitas vezes os nossos filhos, né, tomam por garantida essas bênçãos, ok? E não pode ser assim, temos que ensinar e instruir a eles. Por isso eu falo, se você passou algo em sua vida e essa experiência vai se tornar em um momento de aprendizagem para seu filho, ensine. Muitas vezes, talvez você passou por alguma situação difícil que feriu a seu coração, a sua alma, e não vai tentar abrir-se com seus filhos para não mostrar fraqueza. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Quando eu estava mais adolescente e minha mãe começou a abrir seu coração para eu compreender, porque algumas circunstâncias ou situações aconteciam dentro de casa, para eu poder compreender a fidelidade de Deus, para eu compreender por que tanto sofrimento aconteceu em algumas aspectos da vida dela, foi porque ela um dia sentou e falou comigo: Brian, esto e esto. Eu não quero que tu repetas isso. Isso me ensinou a mim a valorizar o matrimônio. Eu sou honesto com vocês. Antes de chegar aos 20 anos, para mim o matrimônio não era uma grande coisa. Se eu casava e não dava certo, acabou. Mas um dia minha mãe se sentou comigo em uma situação difícil que estava a passar e ela me falou: Brian, esto e esto. Me ensinou a valorizar que o matrimônio é um pacto divino com Deus, não com um homem, é com Deus. Então, eu quero que possa ver isso. Quando nós, como segunda geração, ou como pais, abrimos os nossos corações aos nossos filhos e ensinamos a eles, vamos a instruir e já vamos a chegar por ali. Por quê? Porque algo que precisamos compreender é que precisamos ter cuidado para que eles não possam cair no engano de que não precisam de Deus. Isso é muito importante cá. Por quê? Porque na minha caminhada com Deus, e eu quero falar isso
humildemente, que não se malinterprete, mas eu já vi experiências de outros que eu vejo e eu já sei que eu não vou fazer isso porque eu já sei que vai acontecer. Então, eu não dou por garantida a bênção de Deus na minha vida. Eu não dou por garantido isso. Por quê? Porque eu preciso continuamente depender de Deus. Eu preciso continuamente buscar a Deus. Eu não posso depender de meu cartão, eu não posso depender da minha conta de banco, porque um dia vai desaparecer. Se isso desaparece da minha vida, eu já aprendi que em abundância e em escassez, todo eu posso em Cristo que me fortalece. Está a ver a ideia? Então, quando conhecemos os segredos de como Deus abençoa, muitas vezes tomamos como garantido e deixamos de adorar e buscar a Deus. Então não podemos fazer isso, porque é isso que nós vamos projetar na vida de nossos filhos, na vida das pessoas que estão conosco. Então, quando isso acontece, há uma geração que não vai se maravilhar com os milagres que Deus tem feito. Está a ouvir? Quando você não partilha com seus filhos os milagres que Deus tem feito em sua vida, quando você não partilha as coisas que Deus tem feito com você, seus filhos não vão a maravilhar-se dos feitos e das obras que Deus tem feito em sua vida. Não vão. Vão a perder a admiração de Deus. Vão a perder essa sensibilidade. Então, quando uma geração que não conhece as obras de Deus, quando uma geração não conhece os testemunhos, os milagros que Deus tem feito em seus pais, sua família, essa geração não vai ter temor de Deus e é candidata para o inferno. Já assim. Quando uma geração que não conhece a Deus, que seus pais não instruíram eles, que não partilharam com eles os milagres, as obras que Deus tem feito em sua vida, é uma geração candidata para o inferno. Candidata. Candidata, porque temos livre-arbítrio. Nós vamos escolher que caminho seguir, ok? E aqui vamos a desconstruir este texto bíblico. E talvez possa ou não concordar comigo. Mas quantas vezes nós já usamos aquele texto: ensina o menino o caminho que deve andar. E quando seja quê? Essa é uma promessa ou é uma garantia? Ou é um conselho? Que? É um conselho. ¿Sabe qual é o nosso erro? Que nós queremos que essa palavra se torne uma garantia e uma promessa. E não é assim. Está em Provérbios, é um conselho. O que acontece muitas vezes? Pastor, eu instruía meu filho, ele ia para a igreja e não sei o que, e agora se afastou. E a palavra do Senhor disse que ensina o menino, não sei o que. E quando seja velho, ele vai voltar. Irmãos, não é assim, não funciona assim. É um conselho. Você vai instruir a seu filho vai tomar o caminho que ele vai querer. E se acabou. Sencillo. Não é uma promessa, porque então estamos condicionando a Deus. Eu vou ensinar a meu filho e Deus prometeu que ele ia voltar. Não funciona assim. O que acontece? Muitos pais se frustram e pensam que Deus não cumpriu a promessa. Porque não é uma promessa. É apenas um conselho. Que a igreja tomou esse texto e tentou torná-lo em uma garantia, é diferente. Mas vamos pensar. Filhos que foram instruídos e todo dentro de casa. A semente do evangelho foi plantada no coração dele. Mas ele vai escolher o caminho que ele vai andar. Obviamente, a influência dos pais vai ser um fator determinante em tudo aquilo que eles vão fazer. Esse aqui é um ponto para refletirmos. Agora, pastor, ¿qué significa temor
a Deus. Já se perguntou alguma vez o que significa isso? Eu quero dar-lhe mais uma definição. O temor de Deus refere-se ao sentido específico de respeito, admiração, honra e submissão à divindade de Deus. Não é aquele temor de medo, eu tenho medo de Deus. Não é assim. Temor é aquele respeito, aquela honra, aquela submissão, aquela admiração que eu tenho por Deus. Então, quando uma geração perde esse temor, mais uma vez, é uma geração que vai em decadência. Eu vejo isso muito cá, não na nossa igreja, em geral. Eu vejo muito isso, uma geração em decadência. Por quê? Porque cometem pecados e que nós fomos ensinados, muitos de nós fomos ensinados, cometemos uma falta, um pecado, buscamos o perdão e misericórdia de Deus, buscamos a um líder e confessamos nossa falta. Mas eu vejo uma decadência agora neste tempo de jovens que cometem pecados e não buscam o perdão de Deus. Vivem nas igrejas e não vivem a Cristo. Cometem pecados e não confessam seus pecados. Terminam com uma namorada, o domingo a seguir aparecem com outra. É um exemplo. Então, o que acontece? Uma decadência de uma geração que não tem temor de Deus. Será que é culpa deles? Será que é culpa deles? Não. Pode ser que parte dessa atitude é porque seus pais não ensinaram a ter temor de Deus. E em Juízes capítulo 21, versículo 25, em este texto, vai nos a dizer: em aqueles dias não havia rei em Israel, porém cada fazia o que parecia reto a quê? A Deus? Não, aos seus olhos. Não havia rei, não existia. Então, nós somos responsáveis enquanto pais, né? E referências. Eu gosto muito de usar essa palavra porque muitos de nossos jovens ou pessoas que conhecemos, e até você poderia dizer, e você sabe, talvez você tenha amigos, colegas, pessoas que trabalham com você que não têm estrutura familiar. Tristemente não tem, e a única pessoa influente que tem é você. Então, somos responsáveis enquanto pais e referências em sermos modelos dessa geração para os formar. Se os nossos filhos não tiverem fome de Deus, isso vai criar um vazio geracional em eles, que não foi cuidado, ok? Não peça seus filhos, olha, não peça seus filhos lerem a Bíblia se você não lê a Bíblia. Não peça seus filhos orar se você não ora. Não peça seus filhos depender de Deus se você não depende de Deus. Eu estou falando com muito amor à igreja, mas me importa muito o que Deus pensa sobre isso que eu vou falar. Que é a primeira coisa que seus filhos veem quando eles acordam? Que é a última coisa que eles veem quando eles vão a dormir? O apóstolo Paulo lhe disse: sede imitadores de mim como eu sou de Cristo. E você pode perguntar a meus filhos cá, mas a primeira coisa que eles veem quando eles acordam é a mesa com a Bíblia e um monte de notas e um monte de coisas. Todos os dias. E não é porque é pastor, não. É porque eu sou, como você, os pais, eu quero falar que os pais, sacerdote da minha casa. Tu tens que ser o primeiro a acordar e orar por ela, tua família. Que é o primeiro e último que teus filhos veem de ti nesse dia? Então, o que acontece? Não havia temor de Deus. Essa terceira geração não tinha temor de Deus.
E é sobre isso que estamos falando hoje. Estamos falando sobre construir a nossa família. Estamos falando de que parte dessa base que já é Cristo, dessa pedra angular, precisa ser colocado, podemos falar como, o construirlo, primeiro com o temor de Deus. Começamos com esse texto hoje. O princípio, como era? Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. É o princípio de todo. Então, se em nossa família, se em nossa casa não há temor de Deus, então teus filhos não vão a ter temor de Deus. Então vamos a criar uma geração vazia, vamos a criar um vazio nessa geração, que eles vão levar para isso. O que acontece agora? Vamos a voltar à segunda geração. A segunda geração não ensinou a seus filhos como deviam de andar. Não falaram com eles as maravilhas, porque aqui fala, não conheciam a Deus. E se literalmente a Bíblia diz isso, é porque literalmente não conheciam a Deus. O que aconteceu? A segunda geração deu por sentado a abundância. Conquistamos a terra prometida, lutamos, já temos aquilo por aquilo que lutamos. Nossos filhos vão estar, ok, suave na nave. Uma frase destrutiva que às vezes eu escuto, que é de dois gumes, é que, não, meus filhos não vão a passar por aquilo que eu passei. Nenhum pai gostaria disso, eu não gostaria. Mas eu posso ensinar-lhe. Olha, isso e isso aconteceu comigo. Para tu estar cá, eu tive que pagar esse preço, esse valor. A isso nós chamamos herança. Herança é algo que você vai receber sem ter sacrificado nada. E essa é a bondade do Evangelho. Porque nós, por herança, recebemos a graça. Jesus pagou por isso. E já vamos a chegar a esse ponto. E vou correndo, porque já é quase. Agora, como falamos aqui, Juízes capítulo 21, versículo 25, diz: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus filhos. Não havia temor de Deus, não havia temor de Deus, e esta é a decadência desta geração. Não havia temor de Deus. É um espelho onde nós podemos ver o que aconteceria se na nossa vida, se na nossa família, não há temor de Deus. Agora, Josué, vamos a ir a Josué capítulo 5, versículo 2. Eu quero aqui agora motivar aos pais, e talvez alguns jovens acá que vão ficar chateados comigo, mas estou para isso aqui, para puxar orelhas. Quando uma geração tem um vazio e não está fazendo nada, ok? Nós, os pais, somos responsáveis, como eu já falava, enquanto pais, como modelos dessa geração, para os formar, para ensinar a eles. Se os nossos filhos não tiverem fome de Deus, isso cria um vazio geracional que não foi cuidado. A minha mãe sempre falava uma frase: mente vazia, oficina. Mente vazia. Pais, e eu falo isso com propriedade. Se você vê que seu filho passa em cama, deitado, só com o telemóvel, e está a morar em teu teto, tira esse negócio dele e põe a fazer ele alguma atividade. Por quê? Mente vazia, fazendo o quê? Eu estou vendo reels. Põe a lavar as louças, põe a fazer limpeza, põe a ler a Bíblia, esse miúdo. Mente vazia, oficina de Satanás. Meu padrastro, ele falava algo que era uma regra em casa. Minhas regras, minha casa. Se você não gosta das regras,
pegue suas malas, vai trabalhar e continue com sua vida. Mas aqui tu vas a fazer e cumprir as minhas regras. Então, o que acontece? Pai, se você tem filhos em casa, vai ser um sacrifício, mas põe eles a fazer atividades. Esse aqui é apenas um conselho, leva eles a jogar futebol, a fazer alguma outra coisa, mas assim como levamos a nossos filhos a jogar futebol ou alguma coisa, também leva os teus filhos aos retiros de jovens, aos cultos de jovens. Então, se não os instruímos, se não lhes dermos atividades, eles serão olha aqui, um território, uma colônia de Satanás. Temos que ajudar e instruir a nossos filhos. Agora, Josué, vamos a ir a Josué capítulo 5, versículo 2. Aqui vai falar sobre a circuncisão dos filhos de Israel. Diz, naquele tempo disse o Senhor a Josué, faze facas de pedra e torna a circuncidar a segunda vez aos filhos de Israel. Muitas de nossas crianças, ou muitas vezes nós, não sabemos o que é santidade. Santidade entendida a partir do temor de Deus. Está vendo até aqui? Compreende? Muitos de nossos filhos não sabem o que é a santidade entendida a partir do temor de Deus. Se eu tenho temor de Deus, então eu vou compreender o que é viver em santidade. Se eu não tenho temor de Deus, a santidade vai se tornar em algo religioso. E eu vou exigir a meus filhos serem perfeitos, a não errar. A santidade entendida a partir do temor de Deus é diferente. Quando eu tenho temor de Deus, eu sei porque eu tenho que ser santo. Se a partir do temor de Deus eu sei como eu posso viver em integridade. E sabe o que acontece agora? E por isso estamos tentando fazer muitas vezes coisas diferentes. E eu sempre motivo os líderes. Falem com os jovens sobre santidade, sobre integridade, porque são coisas que agora não se falam, mesmo nos púlpitos e nas igrejas. Todo é worship. Todo é o homem é o centro. Então, nós enfrentamos a uma realidade onde os nossos filhos e nossos jovens não têm temor de Deus e não se importam com aquilo que eles fazem porque não compreendem o que é a santidade a partir do temor de Deus. Precisamos compreender que temor de Deus é respeito, admiração, honra e submissão às divindades de Deus. Agora, se os nossos filhos não souberem isto, então estão perdidos, irmãos. Agora, Deus pede a Josué que circuncide ao povo. E escuta isso aqui. A circuncisão significa um corte desses lugares escondidos e privados. Um corte desses assuntos secretos. Deus está falando com Josué. Vais a circuncidar por segunda vez. Ele ia circuncidar a segunda geração que ia entrar na terra prometida. Precisamos cortar de raiz hábitos, costumes, pecados. É isso que significa circuncisão. Cortar em um lugar privado, onde não permitimos muitas vezes entrar a Deus. Então, agora, eu quero deixar aqui um breve conselho para os homens aqui. Depois eu tenho um domingo preparado só para vocês, mas para dar um spoiler. Irmãos, deixem de comportar-se como crianças. Deixemos de comportar-nos como crianças. O apóstolo Paulo, ele disse, quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas
de menino. Precisamos posicionarnos em nossa casa. ¿Sabe qual é a nossa função? Ser sacerdote de nosso hogar. Pastor, ¿y qué es ser un sacerdote? Ven aquí, eu vou lhe dizer. O sacerdote desempenha uma tarefa importante na vida de sua família e na vida das pessoas. Ajuda-as a saber como se relacionar com Deus. Por isso, intercede, ensina, orienta, instrui as pessoas a cultivarem a sua espiritualidade, a seu relacionamento com Deus. É uma pessoa que está disponível para servir a outros na sua relação com Deus. Então, eu volto aqui. Intercede, ensina, orienta e instrui. O que está a fazer os pais com todas essas coisas? ¿Estamos a instruir? ¿Estamos a ensinar? ¿Estamos a orientar? Ah, pastor, mas eu sou divorciada, sou viúva, eu não tenho marido. Irmã, você é sacerdote de sua casa. Se acabou. Tu eres a pessoa que Deus colocou aí, tu vais ter que fazer isso. Agora, os nossos filhos vão imitar o que fazemos em casa. A referência de os filhos sempre vai ser, em primeiro lugar, o pai. Sempre vai ser. Agora, eu quero que os irmãos possam ir comigo a Deuteronômio 6 e vamos a ir terminando com esta parte, com esta pregação. Cá. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 até o versículo 7. Agora, isso é apenas para os pais. Agora, as mães. O que você fala em casa? Como você respeita seu marido? Você respeita ao pai de seus filhos? Porque é isso que seus filhos estão a ver. É sua casa um lugar que se fala de Deus ou sua casa é um centro de fofoca? É sua casa um lugar, um ambiente onde se fala de Deus? Se fala de Deus em tua casa? Olha, a função do homem é ser sacerdote, a função da mulher é, como fala o Provérbios? A mulher, ¿quê? Qual é a frase que sigue depois? Edifica a sua casa. É uma ajudadora, vai ajudar ao marido. Então, se em minha casa estamos edificando com fofocas, com falta de respeito ao marido, é isso que nossos filhos vão aprender. Eu estou ali para poder ajudar a edificar a minha casa, que minha casa se torne em um lugar onde se fala de Deus. Agora, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz: Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E escuta isso aqui. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E olha aqui o que diz. E as intimirás a teus filhos. E que diz? E delas falarás assentado na escola dominical o dia domingo. Intimirás a teus filhos e delas falarás assentado todos os sábados em conexão. Não. Assentado em tua casa. Aonde? Em tua casa. E andando pelo caminho, e deitándote e levantándote. Olha, escuta aqui, por favor, com muito amor. Eu, como pastor cá, eu posso ser uma referência. Para alguns, posso ser um bom pastor. Para outros, eu sou um ruim pastor. Mas para seus filhos, a maior referência que vai ter são seus pais. Eu só estou cá na semana toda com vocês 45 minutos.
com seus filhos 10 minutos talvez na semana. Quando chegamos, estão aqui em conexão, às vezes dou um pulo por aí. Os jovens que estão comigo ajudaram a aprender alguma coisa, ficam mais um tempo. Mas quem se torna referência de seus filhos é você. Então, muitas vezes nós deixamos essa responsabilidade da igreja. Não, vou levar os filhos para que eles aprendam na escola dominical. E em casa, mas pais, vocês, os homens, têm que ser os primeiros. Vem cá, filhos. Vem cá, mulher maravilhosa. Vamos orar juntos. Vamos a ler a palavra. Mas a iniciativa tem que ser sua. Sabe que a passividade foi um dos fatores que determinantes para que Adão terminara por pecar. Porque a passividade destrui. Às vezes eu fico assim quando vejo alguém. Precisamos estar cheios de Deus, irmãos. Precisamos tomar iniciativa. Quando se trata de Deus, eu preciso tomar a iniciativa. Se eu sou o homem da casa, o primeiro que tem que estar aí acordado para orar é você. Na brecha pela sua família. Porque você é a cobertura. Você vai ajudar a ter essa cobertura em sua família. E não estou falando aqui de cobertura espiritual apostólica. Não. Estou falando da cobertura de Deus, que como homem tu representas. Atos capítulo 7, versículo 18 diz: era Estevão quando estava a apresentar a sua defesa, porque queriam já matar a Estevão. E ele vai dizer em Atos capítulo 7, versículo 18: até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Olha aqui. Pastor, esse não me fala nada. Vamos a ler cá mais uma vez. Até que se levantou outro rei que não conhecia José. Quando José era governador em Egipto, Deus colocou ele aí e houve uma abundância. Sua família que rejeitou a ele, seus irmãos, se tornaram em parte dessa bênção dele. Foram abençoados. Quando José morre, imagina, quando José morre, essa cobertura que existia já não existe mais. Por quê? Mais à frente nesses textos fala de que foi essa geração que já não conhecia Deus. Então, quando nós estamos fora da cobertura de Deus, como pais nós temos que ter. Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. É aí onde tu tens que ter a tua família. E quando tu sais daí, tua família vai sair também. Somos responsáveis por cuidar a nossa família. Então, olha que interessante. Deus, através da pessoa de Cristo, é a nossa herança. Lembremos-nos que uma herança é uma bênção que outro pagou sacrificialmente. Ou seja, você não ganhou por isso. Recebemos isso por direito de filiação. Cristo é a nossa herança. Ele pagou pelos nossos pecados com sua morte. Aqui eu pergunto: há temor de Deus em tua casa? Há temor de Deus em tua vida? Porque para podermos construir a nossa casa, a nossa família, precisamos que Cristo seja a pedra angular e iniciar por o temor a Deus. Amém? Se Deus te falou, dê uma salva de palmas a Deus nesta hora. Vamos a ficar